Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve ao teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Esse salmo é um salmo muito especial para a minha vida, porque houve um momento no meu deserto em que eu me deparei com esse salmo e essa foi a minha oração ao Senhor. É o Salmo 143. E nesse momento aqui, analisando o contexto, desse salmo, Davi, ele tinha ido se refugiar numa caverna porque ele estava sendo perseguido por Saul. Saul que era o rei, Mas Davi também foi consagrado rei e Saul teve inveja de Davi, então perseguiu a Davi. E Davi, ele precisou, inclusive, se fazer de louco, ele precisou demonstrar ser aquilo que ele não era para tentar sair, das garras, digamos assim, de Saul naquele momento. E aí ele se refugia numa caverna, ele se refugia naquele momento ali de deserto e ele se sente sozinho. E coincidentemente, quando eu me deparei com esse salmo, assim, orando, eu estava no mais auge, digamos assim, do meu deserto. Eu estava num momento, realmente ali numa fase de reconstrução. Acho que eu estava na segunda fase do deserto, A primeira é questionamento e a segunda é uma reconstrução interior. A gente não está entendendo nada, mas o Senhor está ali nos moldando, nos quebrando e a gente se sente realmente muito perdido às vezes, E com muita dor. Eu estava passando por esse processo. E aí o Senhor me apresentou, esse salmo. E eu lembro de ter chorado muito e entregado ao Senhor esse salmo como minha oração. Porque existem momentos, que a gente tá assim, igualzinho a Davi. Que a gente tá com a nossa alma aflita, com a nossa alma angustiada, que a gente precisa realmente de um tempo para viver, a solidão da caverna. E Davi diz aqui, no versículo 4, que ele olhou para a minha direita e viu, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. E no meu momento de deserto, talvez no seu momento de deserto também, a gente fica se perguntando por que eu tô me sentindo tão sozinha, Eu tinha os amigos que eu podia contar, eu tinha a minha família que eu sempre pude contar, mas existiam momentos em que eu me sentia sozinha. Era aquele momento em que eu precisava estar a sós com Deus. E esses momentos, eles são importantes, eles são preciosos, Existem momentos em que a gente tá entre a gente e Deus. E parece que o Senhor não nos responde, Tinha momentos que eu também achei que Jesus não estava me respondendo. E eu já contei isso outras vezes, E eu clamei a Deus assim, Senhor, tu não estás me ouvindo. Por que tu não estás me ouvindo? Mas ele estava me ouvindo. Mas ele precisava, que eu ouvisse a ele. E não apenas que ele me ouvisse, porque ele está aqui conosco. Ele está o tempo inteiro. Ele está 24 horas comigo e contigo, aí ombro a ombro. E o Senhor está trabalhando, ainda que em silêncio. Nosso maior erro é que a gente sempre quer fazer com que Cristo nos ouça, mas a gente não quer ouvi-lo, E Jesus, ele precisava encontrar esse momento em mim, precisava fazer com que eu reconhecesse que eu precisava ouvi-lo, Ele não precisava me ouvir, mas eu precisava dele. E aí, nesses momentos, a gente pensa que está sozinho, Como eu disse, eu tinha meus amigos, eu tinha minha família, eu podia contar com muitas pessoas, mas tinha muitos momentos que a minha alma estava aflita. Eu lembro de ligar muitas vezes para uma amiga minha em particular. Tiveram momentos que a gente passou mais de 3 horas no telefone, assim, ininterruptamente, sabe? E conversamos muito sobre Cristo, sobre todas as dores, e eu colocava para fora, Eu dizia o que eu estava sentindo, eu chorava, eu sorria em alguns momentos, eu sentia paz, às vezes eu sentia muita angústia, mas tinha momentos que eu tinha que clamar a Deus, e era o meu momento com Ele. Então Davi aqui, ele estava sendo perseguido, ele estava se sentindo perseguido. Talvez esse não seja o sentimento que nós passamos no deserto, não de perseguição, mas um sentimento realmente de escanteio, de repúdio. E é muito difícil lidar com isso. Até mesmo porque a gente fica sempre se perguntando, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Mas a pergunta que o Senhor quer que a gente faça para Ele é justamente, e agora, Deus? O que eu faço com tudo isso aqui?
né? Onde é que o Senhor quer trabalhar em mim diante de todas essas circunstâncias? E isso não significa dizer que nós não nos sentiremos abatidos, que nós não precisaremos ficar numa caverna, conversar com o Senhor e expor para Ele as nossas fragilidades, as nossas emoções, as nossas dores, os nossos momentos ruins. Não significa dizer que quando a gente diz para o Senhor, olha Deus, e agora tu queres fazer o quê, né? Com toda essa situação, como tu queres me usar, como tu queres me transformar. Não significa dizer que a gente está anulando a nossa dor, muito pelo contrário. A dor, ela precisa ser vivida, sabe? Eu aprendi durante muito tempo, né? Eu venho aprendendo e justamente nesse processo mais ainda, que quanto mais a gente silencia a dor, pior fica. Então, se a gente guarda a dor em algum lugar, coloca o lixo, né, digamos assim, debaixo do tapete, uma hora a gente vai precisar tirar dali e não vai ter somente aquele lixinho, aquelas porçõezinhas. Vai existir uma porção enorme de lixo pra gente retirar e tratar e limpar. Então, vai ser muito mais trabalhoso. Então, é muito importante que a gente cuide das nossas dores. Não como algo de estimação, porque a dor não é de estimação, mas como algo que precisa ser respeitado e precisa ser tratado, sabe? Então, quando a gente vai para a caverna conversar com Cristo, é um momento importante para a gente reconhecer que nós dependemos exclusivamente dele. Davi aqui nesse salmo, ele estava dessa forma, ele estava dependente totalmente do Senhor. E aí ele dizia, olha, parece que me falta refúgio, me falta alguém, parece que as pessoas não estão reconhecendo em mim, né? Parece que a minha dor só aumenta. Mas ele diz o seguinte, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, no final, Davi, ele reconhece, né, que o Senhor é quem pode livrá-lo da prisão. Que o Senhor é quem pode fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas ele entendia aqui que era necessário ele passar por aquele processo. Saul perseguiu Davi, né? Saul era o rei, e aí, quando Davi começou a ser vangloriado por conta das suas vitórias, Saul se sentiu ameaçado. Né? Então Saul estava acostumado com a glória para ele. E quando Davi começou a mostrar, né, o seu chamado, para que veio, Saul começou a se sentir realmente ameaçado e começou a perseguir Davi, com medo, né? Com medo de perder a sua majestade. Mas o Senhor já havia consagrado Davi rei. No entanto, isso não impediu que Davi tivesse que passar por provações. Isso significa dizer que o Senhor, ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle de tudo que está acontecendo, ele não tinha perdido o controle da vida de Davi, mas as circunstâncias precisavam acontecer com Davi para que ele não se tornasse um rei como Saul. Davi teve seus problemas, Davi também errou, muito inclusive, mas ele não cometeu em nenhum momento nenhum erro que Saul cometeu, porque ele aprendeu. Então, muitas vezes nós estamos passando por um deserto, porque nós precisamos aprender de Deus, né? O Senhor, ele vai se utilizar desse problema para que ele possa nos ensinar. Ele é o nosso maior mestre, o nosso maior professor. Então, entenda que é necessário que a gente ressignifique, sabe, as coisas que a gente vem passando. Se a gente só ficar se lamuriando, se a gente só ficar reclamando, se a gente só ficar acreditando, né, que Deus, ele olha para, ele tem os seus escolhidos, ele olha para quem ele quer, tem outros que ele esquece, acho que de mim ele se esqueceu. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. E essa é uma mentira, né, que o adversário tenta impor sobre as nossas mentes. O Senhor, ele não esqueceu de nenhum de nós. Às vezes o problema está em nós, muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes, está em nós, né? E a gente não saber esperar, e a gente não saber buscar, né? E a própria palavra diz que nós perecemos porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos buscar, e a gente precisa aprender a entender Deus, a gente precisa estar sensível a entender que Deus nos ouve, mas nós é quem necessitamos ouvir a voz dele. E a gente precisa colocar para fora, colocar diante de Deus, de fato, o que a gente sente, né? Como eu estava dizendo, não é transformar a dor em estimação, em algo de estimação, mas é respeitar esse processo de dor e entender que ele precisa ser ressignificado em nome de Jesus, para a glória dele. Porque o lugar em que mais me doeu, o poço em que eu mais me enfiei, digamos assim,
foi onde o Senhor depositou dupla honra, né? Sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Eu acredito que Ele fará isso sobre a sua vida também. Então não se preocupe se você está na caverna, se você está assim como Davi, assim como eu estive, né? No momento de caverna, se sentindo sozinho, dizendo pro Senhor, olha Deus, eu tô sendo perseguido, parece que os meus inimigos são maiores do que eu, né? Então parece que a circunstância, no caso, é maior do que eu não consigo, no entanto eu sei que quem pode me tirar dessa prisão é o Senhor. Não se preocupe com esse momento, não ache que ele não vai ter fim. Viva esse momento entendendo que é necessário respeitar essa dor para entender que o deserto é um lugar de passagem e o Senhor vai tirar você dessa caverna, assim como Ele me tirou também. E que durante esse período a gente possa entender, né, que a gente está sendo preparado, que a glória do Senhor será revelada em nós. Porque não é por merecimento, mas é por graça, muita graça e muito amor. Então, que sejamos como Davi, né? Que a gente possa realmente se colocar diante do Senhor, dizer para Ele tudo o que nós sentimos. Porque ainda que tenhamos amigos, familiares, assim como eu tinha, tem coisas que somente o Senhor pode curar. Falar com alguém, depositar para alguém, sobre alguém, as minhas dores, aliviava. Eu não posso dizer que não aliviava, né? Conversar com alguns amigos, poucos com que eu compartilhava nesse momento, conversar com os meus pais, né? Algumas vezes, expor de fato o que eu estava sentindo, aliviava muito a minha dor. Estar com a minha família, eu já falei isso em outros vídeos, era algo que realmente me dava um ânimo, sabe? Renovava as minhas forças. Eu me sentia pertencente, sabe, de um lugar. Então, era muito bom. No entanto, depositar sobre o Senhor era muito melhor. É muito melhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Porque Ele troca o fardo pesado da gente com o fardo leve dele. E aí a gente começa a entender que mesmo dentro da caverna, mesmo passando pelo deserto, nós não estamos sozinhos. A gente passa a compreender que o Senhor está conosco e Ele, no tempo oportuno, nos tirará da prisão. Mas que enquanto estamos ainda nesse processo de caverna, de deserto, de prisão, nós estamos sendo preparados. E a gente precisa entender, né? Por que disso? Tá? Então a gente precisa ouvir a voz do Senhor que vai nos direcionar para o caminho de saída da caverna, da prisão e do deserto. Certo? Então, que Deus possa realmente se revelar a você, que você possa entender que esse processo vai ter fim, que essa angústia vai chegar ao fim, que você vai sorrir de novo, porque o Senhor promete isso, e que o Senhor quer que você clame, e que o Senhor quer que você diga, que o Senhor quer que você encontre Ele em todos os momentos da sua vida, inclusive na caverna, porque Ele te dará o escape, pode ter certeza disso. Chore, fale, clame, grite na presença do Senhor, porque esse é o lugar mais alto que nós podemos estar. E tenha certeza de que o alívio, o consolo, o conselho certo virá por meio dele. Em nome de Jesus. Tenha certeza de que essa situação vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. Às vezes a gente fica se perguntando, né, mas quando? Poxa, o seu deserto só durou 3 meses, o meu já está há 3 anos. Poxa, eu não acredito mais que vai acontecer, acho que Deus já desistiu de mim. Não, Ele não desistiu, Ele não esqueceu. Ele está trabalhando a seu favor. Então, talvez, quem sabe, não seja a sua hora de ouvi-lo. Porque te ouvir, Ele te ouve. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da tua dor, mas esteja sensível a ouvi-lo. Então, converse com Ele, conte pra Ele tudo o que você está sentindo. Nesse momento, quando eu tive, né, esse encontro com esse salmo, e eu li isso, eu chorei muito, eu lembro muito bem desse momento, eu chorei muito, e eu disse pra Deus, Deus, eu não tenho o que te dizer. Meu coração tá sangrando, eu não consigo falar nada, mas eu entrego, né? Eu vou ler esse salmo como minha oração. E aí, quando eu comecei com a minha vida, clamei ao Senhor, nossa, demorei muito pra terminar de ler em oração, porque eu chorava de soluçar, sabe? Mas o Senhor estava comigo, e eu pude sentir a sua presença. E eu pude desfrutar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha casa. E o Senhor foi me mostrando que enquanto eu não dependesse totalmente dele, entendesse essa minha dependência total dele, eu não conseguiria sair dessa caverna. Eu iria colocar o meu problema debaixo do braço e sair dizendo que ele é meu, que eu sou coitada. Eu não sou coitada.
Esse problema não é para sempre, porque eu sou filha do rei e ele pode todas as coisas. Então, esse problema iria servir para que eu fosse aperfeiçoada no Senhor. E quando eu comecei a acreditar nisso, eu comecei a entender o propósito. Não foi de uma hora para outra, mas foi um processo. E acreditar que Deus está em nós, conosco, no meio do processo, é muito importante para que a gente possa entrar na caverna muito consciente de que sairemos dela, em nome de Jesus. Então, que Deus possa te abençoar, né? Que essa palavra possa realmente ser aplicada no seu coração, na certeza de que o Senhor não esqueceu de você, não esqueceu das tuas súplicas, mas você precisa falar mais, conversar mais e ouvir o que Ele tem para te dizer, porque você não está só, apesar de parecer, apesar das circunstâncias te dizerem isso. Tá bom? E aí, eu quero contar uma novidade muito boa pro canal, que eu quero compartilhar aqui com vocês pra gente poder finalizar esse vídeo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Esse link é um grupo que eu criei no Telegram para que a gente possa compartilhar dos nossos dias, certo? Para que a gente possa conversar lá. Então lá a gente pode compartilhar devocional, a gente pode compartilhar das nossas dores, a gente pode se sentir um pouco mais próximo. Eu criei esse grupo já tem um tempinho, né, que eu tô estudando essas possibilidades, achando um tempinho aí para estudar cada vez mais, né, para me dedicar realmente ao ministério. Não pense que é do nada, que surge uma inspiração do nada e eu venho aqui e gravo um vídeo. Não é assim. Então é muita oração, é muita leitura, é muito estudo, muita dedicação realmente a Deus, porque não é sobre mim, não é sobre a minha vida, é sobre o que Deus quer fazer através de mim. Então, cada vez que eu ligo aqui a câmera, né, e venho gravar, eu realmente oro ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus, ele seja revelado, certo? Então, assim, eu trabalho, né, secularmente, e aí às vezes falta tempo, é muito cansaço, mas a obra do Senhor, ela é prioridade, tem sido prioridade. E eu sei que o Senhor, ele nos chamou, eu e a minha casa, para que a gente possa servi-lo e compartilhar, né, de todo o amor dele, tudo que ele tem nos ensinado, do nosso testemunho, como sendo algo que revele a glória de Deus e aquilo que ele continuará fazendo nas outras vidas, nas outras casas, nos outros lares. Então, para que eu possa estar mais perto, algumas pessoas, inclusive, já comentaram em outros vídeos como é que eu faço para ter acesso, né? Como é que eu faço para entrar em algum grupo? Tem algum grupo? E era algo que eu fiquei orando, perguntando para Deus, meu Deus, será que é o momento? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu tenho tempo? E o Senhor me disse, olha, tem que ter, né? Porque é prioridade, né? A prioridade são as pessoas, são as famílias, é o reino. E eu tenho essa prioridade na minha vida. Então, aqui abaixo, se você quiser participar, você pode entrar no link. Fique muito à vontade. Que Deus possa abençoar muito o seu lar, que a gente possa compartilhar, né? Que a gente possa se sentir cada vez mais juntos. Fique à vontade de verdade, para que vocês possam entrar e possam ser lar junto comigo, junto com a minha casa, tá certo? Eu desejo que o Senhor abençoe você, abençoe a sua semana, abençoe os seus dias, que você possa realmente entender que o Senhor está com você. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua família, Ele não desistiu dos planos que Ele tem para sua casa, para sua vida, tá certo? E muito, muito, muito mais Ele vai fazer, além, bem mais além do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. Foi assim que Ele fez e tem feito comigo na minha casa. Então, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele fará na sua casa também, eu creio nisso. Um cheiro, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar e até o próximo vídeo.